Olhando algumas pastas antigas, encontrei uma ilustra bem interessante que desenhei há bastante tempo. Oi, meu nome é Mariana e bem-vindo ao Redesenhando Personagem Antigo de 2011. Se tem uma coisa que eu amo fazer é redesenhar ilustra antiga. E como faz tempo que não faço aqui estamos. Bora lá! E esse vídeo vamos começar analisando a ilustra que vamos redesenhar. A ilustra é essa aqui, que tem até um título. Eu nomeei ela como Rei Maldito e a Neve Fora de Época. Foi uma ilustração que eu desenhei em 2011, bem no início que eu ainda estava aprendendo a desenhar no digital. E claro, meu traço não estava lá a melhor coisa, porque olha esse pescoço aqui. Ele tem um monte de metro de distância do ombro para a cabeça. Nem me pergunte como não percebi isso na época, porque eu achei que eu estava arrasando. Mas bora falar sobre os principais pontos que podemos melhorar aqui. O primeiro ponto que eu vejo é a composição de cena. Sinceramente, não tem nada de composição e zero movimento nessa ilustra. Dá pra ver que eu até tentei fazer um movimento no cabelo dessa parte de trás, junto do tecido que está vindo do ombro esquerdo. Mas a franja não tem movimento nenhum, ou seja, aqui claramente vemos que eu não fazia ideia de como criar uma cena interessante e nem tinha ideia do que estava fazendo em questão de movimento. Então a primeira missão é composição e movimento. Não que seja errado fazer um personagem em pé estático, mas isso funciona mais quando tem o segundo ponto que vamos falar agora. O segundo ponto é personagem atrativo. Se esse personagem estivesse bonitão, ele nessa pose não seria um problema. A questão é que nessa época, eu fiz o meu melhor, mas eu não sabia desenhar personagem masculino atraente. Essa é a verdade. Eu fiz esse rosto esticado porque achava que rosto masculino era só fazer um rosto mais longo, o que foi claramente influenciada por mangá shoujo, que era o que eu mais lia na época. E se o rosto não está atraente, a roupa também não está lá a melhor coisa. Se ver assim, eu vejo que eu não mudei muito o meu jeito de desenhar roupas, porque eu ainda gosto do modelo que ele está usando. Mas falando a verdade, pro contexto dele, essa roupa não faz sentido nenhum. Então, com certeza, além de fazer um rosto mais atraente, vamos procurar algumas referências de roupas para dar um tapa no visual dele. Se a roupa não tem nada de atraente em forma, em cor então nem se fala. Na verdade, eu lembro bem quando eu estava fazendo essa coloração. Eu lembro que eu estava tentando dar uma sensação de dourado nessas tiras da roupa, o que não parece muito dourado, e me achei incrível demais fazendo esse degradê no tecido do ombro. Mas olhando hoje, além de ser muito escuro a roupa, o que tem a ver esse tecido azul com essas pedras vermelhas? Claramente eu não sabia escolher cores que funcionam juntas. Esse vermelho poderia ser bem mais profundo, mas vinho talvez não incomodaria tanto. Mas como vamos mudar o visual em geral, talvez essa parte nem fique. Então vamos ver como vai ficar o formato para depois ver a cor. Mas claramente não vou deixar esse vermelho vibrante. E claro, mudando tudo isso, com certeza esse pescoço longo vai melhorar também. Mas antes de começar, deixa eu só dar ênfase nessa mão aqui. Cara, eu lembro muito que eu fiquei feliz demais que consegui desenhar essa mão na época. Apesar de sempre amar desenhar mão, eu não era tão boa. Mas essa mão eu lembro que eu amei muito. Mas a cor da luva não está nada atraente. Vamos ir pro desenhar logo que precisa de uma melhoria e tanto. E claro, para melhorar mais ainda, já se inscreveu no canal? Se ainda não se inscreve agora, e ativa o sininho para poder ver mais redesenhando por aqui. E começando a redesenhar, a primeira coisa que eu fiz foi ir atrás de uma referência de roupas que seria interessante para o personagem. Como o título diz, ele seria um rei maldito. Então o visual vai bem pro lado gótico, por gosto meu, com certeza. E assim eu fui juntando as imagens que eu achei mais interessante para ter uma ideia do que fazer na roupa dele. Depois de ver essas referências,
Eu decidi que iria manter o pescoço com a roupa fechada e no manto eu coloquei um pelo para proteger do frio. Fiquei em dúvida se seria uma roupa que tenha barra longa, mas pensando que ele pode ter que lutar, eu decidi fazer curta mesmo. Apesar que no final, essa parte não vai aparecer na ilustração, mas é bom saber o visual completo. Em seguida, fui refazer o visual do personagem, que eu queria manter o cabelo do jeito que era na versão original, para manter a ideia do redesenhando. O engraçado é que esse primeiro rascunho ficou parecendo tanto um soldado normal, que eu comecei a duvidar se daria certo chamar ele de rei. Mas foi aqui que eu ativei o meu modo de criar histórias. E se ele fosse um soldado antes, e acontecesse algo que o corrompeu, levando ele a se tornar um rei maldito? Então poderia ser bem uma história onde uma protagonista tenta evitar que ele se torne esse rei maldito. Se for assim, esse visual mais jovial ficaria legal. Mas como queremos desenhar ele em versão rei maldito, peguei essa base e tentei ajustar um pouquinho o visual mais para esse lado. Diferente, mas chegou a um ponto que eu gostei. Então bati o martelo e vamos para a pose. Enquanto vou fazendo aqui a pose, vamos falar sobre a ideia inicial desse desenho que eu fiz em 2011. Eu criei essa ilustração na época que eu estava viciada em história de viagem de mundos. O famoso gênero Isekai, só que de romance. Nessa época, estava começando a nascer esse gênero. Então era praticamente mato. Quase não tinha histórias desse nicho. Tava para nascer os famosos Tate no Yusha e Tensei Shitara Slime Dataken. E assim diante. Pois é, quando nasceu essas histórias, eu li elas, mas nunca imaginei que se tornaria um gênero na época. Assim como histórias de vilãs que tentam reverter as suas situações, que é outro tipo de história que eu amo. E assim como todo mundo que se apaixona por um tipo de história vê que não tem quase nada do gênero e precisa criar algo parecido para suprir a falta daquele gênero, eu criei esse personagem como um vilão que a protagonista iria conhecer no mundo Isekai que ela foi parar. Acho que é bem óbvio que ele é de uma história Isekai. A questão é que eu não lembro como era a história dele direito. Assim como não lembro o que pensei quando desenhei essa ilustra. Bem capaz que na época eu queria só desenhar ele e pronto. Mas olhando hoje, eu acho que eu queria mostrar que apesar dele ser chamado de Rei Maldito, ainda teria momentos que ele seria apenas alguém apreciando pequenos momentos. Eu falo isso por conta da expressão que ele está fazendo. Porque quem diria que ele seria um rei maldito olhando essa ilustração original? Me fala se ele tem cara de um rei maligno. Acho difícil. Então eu decidi seguir esse caminho na nova versão também, não deixando nenhum pingo de maldade no olhar. O que mudei foi que decidi fazer ele olhando para o céu, para mostrar que ele está olhando mesmo para a neve que está caindo. Essa parte eu achei que ficou muito sutil demais na versão original. Aliás, um detalhe nessa parte. Eu queria fazer um emblema de águia na parte do pescoço, mas estava sem ideia.
Então eu fui atrás de alguns broches e eu achei uma referência bem legal de uma águia de 2 cabeças, que resultou nessa belezura aqui, mas adivinha? Vai ficar bem pequenininho aqui no personagem. Alguém vai ver? Provavelmente não, mas eu vou ver. E pra mim, ele deu um detalhe bonito na ilustra. Então tudo ok. Depois de colorir todas as partes, agora vamos para o cenário. Desde o rascunho, eu já estava sentindo que essa parte seria uma dor de cabeça. Primeira ideia que me veio foi fazer um céu com a lua cheia. Mas aí não faria sentido estar nevando, porque o céu seria todo nublado. Mas fazer nuvens também não parecia ser interessante. E mais uma vez fui procurar fotos de céu com neve e adivinhem só. Não precisa fazer nuvem nenhuma. O azul escuro em cima e azul claro embaixo já representam um clima de neve. Eu nunca imaginei que seria tão fácil representar um céu com neve assim. Mas ainda assim, eu sofri para fazer a transição de cores, que no final decidi deixar dessa forma com vários círculos transitando de uma cor para outra. Agora sim, vamos pro personagem que tem muita coisa para fazer. É engraçado o quanto eu sou muito apegada a essa primeira ilustração. Como eu disse, eu nem lembro como ele era, mas sempre gostei muito apesar de ter ficado bem mais ou menos. Mas acho que é porque ele tinha um bom contexto, sendo um personagem que pode ser melhorado. E aqui estamos para deixar ele bem mais atraente. Por isso mesmo que não podemos simplesmente jogar fora a ilustração antiga. O negócio é aproveitar anos depois para redesenhar e ver o quanto evoluímos. Sem contar que agora eu tenho ideia de história para ele também. Eu gostei da ideia dele ser um soldado antes de se tornar um rei maldito. Já tô maquinando como seria essa história para ele se tornar, ou não, no rei maldito. Aliás, o que acha de trazer essa ideia para fazer um mangá aqui no canal? Me diz se tem interesse que eu posso deixar essa ideia na fila. Mas como essa ideia vai ficar mais pra frente, por enquanto, vamos pro resultado final. E esse é o resultado final dessa ilustra. O que achou? Foi interessante fazer a análise da versão antiga para saber o que melhorar na nova versão. Então talvez eu traga mais desse tipo de conteúdo. Se você curtiu também, deixa um like. Mas olha, a versão atual ficou totalmente outra coisa. Por isso que eu amo redesenhar ilustra antiga. É para esses momentos de comparações que eu redesenho.